o modus operandi do ativismo judicial que vem desde a Lava Jato, que é o quê? É você banalizar o instituto da prisão preventiva, você usar ele politicamente para você prender uma pessoa que você entende, que tem informações que te interessam, e você, a partir disso, você exerce uma verdadeira tortura em cima da pessoa, né, deixando ela presa, privada, nas condições que a gente conhece a prisão, e depois você oferece uma saída, principalmente que são pessoas que viviam uma vida confortável aqui fora, eles ficam desesperados para sair e falam qualquer coisa, verdade ou não, né, o que interessa ao investigador. Então, para mim, seria mais uma vez esse mecanismo que foi usado na Lava Jato inteira, né, que não a Lava Jato não investigava, não fazia nada, ela praticamente prendia as pessoas e forçava eles a falar alguma coisa, né, para tentar diminuir a pena ou sair impunemente. Muita gente saiu impune porque delatou pessoas que interessavam a Lava Jato. Então, eu acho que é nesse caminho, vai prender o cara, porque vamos lá, a prisão preventiva ela é uma exceção. O Queiroz não foi preso porque a justiça entende que ele é culpado. Ele não foi julgado, não foi julgado mérito. Ele foi preso preventivamente. A prisão preventiva ela é uma exceção da exceção em casos muito extremos. Por quê? Porque ela quebra uma ideia, um princípio básico do direito penal, né, que emana da nossa Constituição e tudo mais, que é o quê? Todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Se você é inocente, se ainda não foi provado o contrário, né? Ou seja, se só prova o contrário quando há o julgamento e tudo mais, e no caso do Brasil, quando há o trânsito em julgado, e aí você prova de fato que a pessoa é culpada, e aí sim você pode prender ela. Então, se não houve esse julgamento, ele ainda é considerado inocente, e inocente não vai para a cadeia, não tem cabendo você colocar um inocente na cadeia. Então, quando você cria-se um instituto, e de fato o instituto da prisão preventiva existe, ele é uma exceção. Ele não pode ser banalizado jamais, ele não pode ser usado em larga escala, torto e a direito, muito menos ser usado para instrumento político, muito menos ser usado para produção de prova. É isso que está acontecendo. A Lava Jato usava a prisão preventiva para a produção de prova contra outras pessoas, né, através do mecanismo que eu acabei de explicar. Então, a prisão preventiva tem requisitos. Você prende a pessoa por entender que ela pode fugir, né, por entender que ela pode queimar provas, enfim, atrapalhar o processo. Não, é nesse caso aí que está incluso o Queiroz, pela destruição de provas. Então, vou chegar lá. A alegação é que ele poderia destruir provas, a alegação dessa prisão preventiva. E aí, vamos lá, sem querer ser advogado desse canalha, mas assim, a questão dele poder fugir ou dele poder queimar prova, não pode ser um achismo da minha cabeça, tá? Não pode ser um achismo da cabeça do juiz. Aí eu acho que vai porque ele é mau caráter, pelo que eu tô vendo aí, ele pode destruir a prova assim. Não, tem que ter alguma coisa factual, né, para você fundamentar essa decisão. E aí, se a gente pensa, há quanto tempo, né, que surgiu essa bomba, né, há quanto tempo está rolando esse processo e quanto tempo ele está solto, né, por aí. Agora que vão prender ele, se ele quisesse destruir alguma prova, ele já destruiu. Que prova agora que ele vai destruir, né, nesse momento? Quanto tempo que ele ficou livre para destruir o que ele quisesse? Né, se é que poderia ter destruído de fato alguma prova. Mas será que não foi só agora que eles conseguiram a materialidade para conseguir encaixar ele nessa destruição de provas? Pode até ser. Eu tô com a notícia aqui aberta. Parece que em 24 de outubro de 2019, que foi quando que as mensagens da filha dele, dizendo que o pai dele era... meu pai não cansa de ser burro. Que o pai dele continuava fazendo coisas lá de fora, então é um crime continuado. E aí pegou a mensagem da mãe dele também, da mãe dele, da mulher dele, dizendo que ele parecia um bandido dentro da cadeia, comandando as coisas aqui fora. Aí parece que com essa materialidade dessas declarações, dessas conversas que só conseguiram ser pegas no final do ano passado, que aí começaram a trabalhar para poder conseguir prender ele agora preventivamente, entendeu? 6 meses depois? Porque tem que achar onde ele estava. Tanto que a operação. O achar é depois. Você toma a decisão, depois você vai caçar o cara. Sim, mas você não viu que a decisão de hoje, por exemplo, o mandado de hoje, não avisaram os policiais que foram fazer? Sim. Porque poderia vazar para lá. Então, tipo, tem todo um mecanismo também em cima disso. Tem um momento político, tem algumas coisas que a gente sabe que influencia na justiça, né? A gente está falando do mundo ideal, a gente está conversando antes como justamente isso. Agora, o que está acontecendo hoje, acho que justifica por conta disso, entendeu?
Eu, em absoluto, não acredito em coincidência, principalmente envolvendo todas essas entranhas da política nacional e sabendo tudo que a gente está em disputa, eu não acredito em coincidência. Eu acho que o momento é muito oportuno para a prisão dele, né? Se a gente levar em consideração todo o histórico do ativismo judicial, que é esse lavajatismo, e isso é a continuidade do lavajatismo. A gente empoderou o judiciário, e o judiciário está... o mesmo judiciário que tirou o principal candidato, né, nas últimas eleições, que estava liderando as pesquisas, que o mesmo judiciário que tirou ele para pavimentar o caminho do Bolsonaro, agora vai tirar o Bolsonaro. E agora um que criticava o outro está aplaudindo e agora o outro está criticando. E no final das contas ele vai se vender como um ser maior, supremo, que está tutelando a nossa democracia. Né? Hoje o judiciário decide quem pode ou não brincar de democracia burguesa. É isso que está acontecendo. E a esquerda, que sabe que a instituição STF não representa, em definitivo, nossos interesses, está aplaudindo e gostando disso. E o STF e o judiciário. Né? Então, assim, a gente está empoderando de uma forma extremamente perigosa. Essa minha explicação da prisão preventiva e tudo mais, não é porque eu tenho ilusões que agora estão enterrando o Estado Democrático de Direito, etc. Não, na verdade, o que está acontecendo é uma expressão que o Estado Democrático de Direito ele nunca existiu, foi sempre uma ficção. O que eu estou te mostrando aqui para quem está nos assistindo, é que os mecanismos são tão absurdos, são tão arbitrários, né? A banalização E aí o Evandro trouxe aqui as questões para esse caso, mas vamos olhar a Lava Jato. A Lava Jato usou isso à torta e à direito. O judiciário agindo politicamente, atravessando todo o arcabouço jurídico, que em tese seria para proteger o Estado Democrático de Direito, em nome de um fim maior, que é limpar o país, combater a corrupção, e etc. Só que, na verdade, eles escolhem quem é o corrupto e quem eles querem tirar da cena política. Então, eles estão tutelando a democracia. E, assim, é uma escalada que está me preocupando, porque agora é o Queiroz, é o Bolsonaro, antes foi o Lula, e vai ser quem? Vai ser todos que ousarem, de alguma forma, ameaçar, né, a nossa ordem social burguesa e ameaçar, em especial, os interesses imperialistas norte-americanos. Então, assim, qualquer um que entrar nesse caminho vai ser, de alguma forma, ou enquadrado como terrorista, como nas leis que já estão passando no Congresso para enquadrar uma porção de gente aí na lei de antiterror, né? Ou vai botar uma lupa lá e vai achar alguma irregularidade para prender a pessoa, vai pegar uma delação premiada e taxar a corrupção na pessoa para prender, enfim. A gente deu uma força absurda para o judiciário, e isso, para mim, é só mais um passo. Essa prisão do Queiroz é só mais um passo. É por isso, dentre outros motivos, que eu não chego a me animar, embora eu queira mais que ele delate mesmo agora e destrua o Bolsonaro, porque derrotar o governo e derrotar o bolsonarismo é extremamente importante para a gente também. Só que, assim, é muito triste que isso esteja se dando, né, através de um judiciário que, muito provavelmente, por tudo que a gente já conversou na outra live, está sendo tutelado pelos próprios militares. E olha como é contraditório. A gente o tempo todo está sendo vendido, principalmente a esquerda está vendendo, as lideranças políticas de esquerda estão vendendo, que a gente está indo rumo a um fechamento de regime, um rumo de um regime autoritário, ou seja, regressando a uma ditadura militar. E aí a gente, com medo de uma ditadura militar, a gente aplaude que o Estado prenda pessoas para que elas possam delatar comparsas. O que é isso? Só falta chamar de DOPS. Deixa eu fazer um ponto aqui sobre uma parada. Eu acho que, eu particularmente, eu gosto de separar as paradas, de separar as coisas, de separar os pontos. Não gosto de confundir. Uma coisa é a gente fortalecer o judiciário, bater palma como se ele agora estivesse fazendo papel e limpando o país da corrupção, quando ele prendeu alguém que a gente não quer. A outra coisa é uma coisa claramente injusta, claramente com crime, claramente claro. ser preso. Nesse caso, por mais que existam vários e vários abusos, na minha concepção, que o Queiroz está preso agora é muito mais do que certo. Ele só não foi preso antes porque tinha costas quentes. O problema disso tudo, na minha concepção, é que ele está sendo preso agora, não porque agora eles resolveram fazer justiça, porque há muito tempo já era para ter sido feita justiça. Esse agora, é o ponto. Agora teve um movimento político que foi provavelmente do Witzel, aqui no Rio, prometendo alguém para algum cargo de desembargador, para alguém nem tinha pensado nisso. Que está por aqui agora. Eu estou especulando, obviamente, mas eu estou falando, tem algum movimento político. Cara, você consegue, é claro que essas coisas são, né, a gente fica pensando, conjecturando hipóteses e tal, mas você consegue compreender que o cara ficou escondido 1 ano
no sítio do advogado da família e uma puta investigação não achou o cara. E, tipo, o cara estava escondido num lugar absurdo, pô, show de bola, mas 1 ano ninguém achou o cara. Então esse é o ponto. A ideia de fazer justiça. Para concordar com o Evandro falou, separar, eu concordo com isso, né, que a questão não é o problema, o Queiroz está preso. Como eu falei, eu quero que o Queiroz se exploda. E a questão também não é a defesa do Estado Democrático de Direito, a defesa das leis, não é. A questão é denunciar que o judiciário ele age politicamente. Muitas das vezes ele pode estar cumprindo a lei, mas isso não significa que ele vai cumprir sempre a lei. Isso está muito claro. Então, assim, quando ele prende um cara que a gente quer que apodreça na cadeia ou que tire do circuito político, etc., eu vou ficar feliz com aquilo ali, mas eu não vou colocar o judiciário na posição de herói, na posição de salvador. Porque o ideal é que esse cara fosse execrado, esse canalha político fosse execrado pelo povo. O povo na rua execrando esse cara, entendeu? Pendurando ele em praça pública, seja o que for. Não na mão de aristocrata do judiciário. Entendeu? Mas se foi, ótimo, que apodreça na cadeia. E eu entendo perfeitamente o ódio do povo perante a classe política. O povo ele é explorado o tempo todo, a torta direito por todo mundo, inclusive pela classe política. Então ele quer mais que eles se explodam, sejam presos, sejam mortos. Ele vai querer lá saber de Constituição, vai falar de prisão preventiva. O cara olha lá a Constituição, nenhum direito é atendido, pô. Agora vai querer levantar a Constituição para liberar o bandido político. Então, vai às favas, entendeu? Corroborando com a militância que se propõe a pensar o país, se propõe a buscar soluções. Claro, com certeza. Corroborando o que o Thiago lideranças políticas. Sim, corroborando o que o Thiago falou, Vitor, Evandro, né? Acho que nós aqui estamos de pensamento aí único nesse sentido. Na verdade, a gente romantiza o judiciário quem não lida com ele diariamente. Né? A gente trabalha com o judiciário. Então, eu lido com o judiciário, como os demais aqui, todos os dias. Então, se tem alguma coisa que eu não faço, é romantizar o judiciário. O judiciário é classista, elitista, racista, né? Tudo que de ruim, muito, demais. Né? Então, assim, como vocês já falaram, né? O judiciário escolhe o caminho que ele vai pavimentar.